Você já reparou que algumas pessoas parecem atravessar a vida destruindo tudo ao redor, manipulando, sugando, humilhando, e mesmo assim juram que nada nunca as atinge? E se essa sensação de impunidade fosse apenas uma ilusão, uma trama frágil montada pelo próprio ego para esconder que a conta já está sendo cobrada em silêncio? Jung nos lembra que aquilo que não é visto na consciência volta pela sombra. E a sombra do narcisista é tão densa que ele acredita que domina o jogo, quando na verdade já é peça de um tabuleiro que não compreende. E enquanto isso, o empata, aquele que sente demais, carrega a culpa, o peso e a dor, achando que é ele o problema. E se o universo não negociasse com o narcisista, não por vingança, mas por uma lei psíquica tão antiga quanto a própria alma? Imagine uma balança invisível. De um lado, o empata que se anula, silencia a própria intuição e se curva para não perder o amor. Do outro, o narcisista que se alimenta dessa entrega como um vampiro emocional. Por fora, parece que o narcisista está vencendo, mas nas profundezas, no que Jung chamaria de inconsciente coletivo, algo diferente está sendo escrito. Há um preço que nunca aparece nas fotos, nos sorrisos forçados ou nas máscaras sociais. E é aí que a justiça começa, naquilo que ninguém vê, mas o inconsciente registra. Quantas vezes você sentiu que o universo estava contra você, quando na verdade estava apenas tentando te arrancar de um campo de destruição lenta? O empata costuma interpretar as perdas, os afastamentos e os colapsos como fracasso, quando talvez sejam o castigo invisível não sobre ele, mas sobre a dinâmica que o mantém preso. Jung diria que a alma cria circunstâncias para corrigir aquilo que a consciência se recusa a enxergar, e isso inclui tirar máscaras que você ainda insiste em amar. E se as crises que você viveu forem, na verdade, o começo de um resgate e não um castigo? E se o verdadeiro condenado nessa história não for quem sente demais, mas quem se recusa a sentir? Existe um tipo de punição que não aparece em tribunais, não vira manchete e não causa barulho externo, mas corrói por dentro como um veneno suave e constante. O narcisista acredita que escapou, que venceu, que enganou, mas Jung nos lembra que ninguém engana o próprio inconsciente. Aquilo que ele joga no outro volta como vazio, como incapacidade de amar, como uma sensação permanente de não ser real. Enquanto o empata sangra por fora, o narcisista apodrece por dentro. O que quase ninguém entende é que o universo parece proteger o narcisista por um tempo, apenas para que ele mesmo construa a própria prisão psíquica, pedra por pedra, mentira por mentira. O que você vai descobrir aqui não é uma história de vingança, mas de revelação. Não se trata de desejar o mal, e sim de entender a arquitetura oculta do equilíbrio. Jung abriria essa cena como um sonho simbólico. De um lado, o empata desperto, prestes a lembrar quem é. Do outro, o narcisista cercado por paredes que ele acredita controlar, mas que estão se fechando lentamente. Em algum ponto entre esses dois extremos, o universo toma uma decisão silenciosa que muda tudo. E é exatamente esse ponto cego, esse castigo invisível, que ninguém comenta, que vai ser desvelado ao longo deste vídeo. Se você já sentiu que deu tudo e recebeu nada em troca, talvez o que está prestes a ser revelado não seja apenas sobre o narcisista, mas sobre o papel que o universo escolheu para você nessa história. Há um momento silencioso dentro de toda a alma ferida em que o corpo tenta esquecer, mas o inconsciente se recusa a apagar. É aí que a presença do narcisista deixa de ser uma figura externa e se torna um símbolo interno, uma força que nos obriga a encarar a própria sombra. Jung diria que tudo aquilo que rejeitamos volta disfarçado, e talvez por isso o empata sempre ache que está revivendo a mesma história com rostos diferentes.
Você já percebeu como certos padrões retornam, como se estivessem nos escolhendo? Ou será que somos nós que não percebemos que continuamos oferecendo a mesma porta de entrada? Há algo inquietante nessa dinâmica. O empata tenta salvar, enquanto o narcisista tenta sugar. Mas por trás dessa superfície existe uma engrenagem psíquica mais profunda, algo que o universo parece mover sem pedir permissão. Quando você sente que está perdendo o controle, será que não é justamente o momento em que o inconsciente está tentando devolvê-lo para você? E se o caos que o narcisista cria ao seu redor for apenas um reflexo do caos que você tenta esconder dentro de si? Talvez o mais doloroso não seja o que o narcisista faz, mas o que desperta em você. A sensação de não ser visto, de não ser ouvido, de ser reduzido a um eco que só existe quando serve ao outro. Jung chamaria isso de pacto com a própria sombra. Você entrega partes essenciais de si para manter uma ilusão viva, mas, em algum momento, a alma começa a cobrar. Você já sentiu que estava pagando um preço que não entendia? Como se estivesse sendo punido por algo que não fez, quando na verdade estava apenas ignorando seu próprio limite. O empata se pergunta por que dói tanto, mas raramente pergunta o que essa dor está tentando revelar. Há uma mensagem escondida em cada ferida, um empurrão para fora da ilusão, um convite para enxergar o que escapa aos olhos. E é nesse exato ponto que o universo age com precisão quase cruel. Quando você não consegue soltar o narcisista, a vida solta por você. Afastamentos que parecem injustos, rupturas que parecem violentas, silêncios que parecem castigos. Mas e se tudo isso for uma forma de proteção que você ainda não entende? O narcisista acredita que controla a narrativa, mas Jung sabia que ninguém controla o inconsciente. A máscara que ele usa não cola na alma, apenas no rosto. É por isso que tudo parece tão perfeito por fora e tão devastador por dentro. O universo não negocia com máscaras, negocia com essência. E a essência do narcisista é uma casa construída sobre um buraco. Por mais que tente enfeitá-la, o vazio continua ali, esperando o momento de exigir aquilo que foi negado. Você já notou que o narcisista nunca descansa, nunca se aquieta, como se estivesse sempre fugindo de algo que não consegue nomear? O empata, por outro lado, carrega um paradoxal senso de culpa, como se fosse responsável por equilibrar alguém que nunca quis equilíbrio. Mas isso é apenas a ilusão da ferida antiga. Jung diria que projetamos no outro aquilo que não assumimos para nós. Será que o empata tenta curar o narcisista porque não sabe como curar a si mesmo? Será que a necessidade de salvar o outro é, na verdade, uma fuga de olhar para dentro? Quantas vezes você ofereceu o que não tinha só para não encarar o que faltava? Há uma espécie de gravidade emocional nessa relação, como se a alma fosse puxada para um centro obscuro que promete amor, mas entrega exaustão. O narcisista nunca dá o que promete porque não possui o que vende. Ele vive de empréstimos emocionais, retirando do empata aquilo que não encontra dentro de si. E ainda assim, o empata insiste em acreditar que um dia vai ser suficiente. Mas suficiente para quem? Você já percebeu que o narcisista exige o impossível porque não quer que você consiga? E então, em algum ponto quase imperceptível, o universo começa a reorganizar o tabuleiro. Pequenas situações surgem, encontros se desfazem, oportunidades mudam de direção. Como se algo maior estivesse sussurrando, não é aí, mas o empata, guiado pelo coração ferido, tenta remar contra a corrente. Jung dizia que quando a alma quer crescer, o ego sente que está morrendo. Será que a resistência que você sente não é contra o narcisista, mas contra a mudança que você teme? O castigo invisível começa antes da punição aparente. Ele se instala no narcisista como um vazio crescente, uma incapacidade de sustentar vínculos, um deserto emocional que se expande a cada manipulação. Enquanto o empata se sente quebrado, o narcisista está se tornando oco.
O empata sente dor. O narcisista perde a alma. Qual sofrimento é maior? E por que ainda acreditamos que o empata é o lado fraco, quando é o único que ainda sente? Há um momento inevitável, uma espécie de encruzilhada psíquica, em que o universo retira o empata da linha de fogo e deixa o narcisista sozinho com sua própria criação. Essa é a parte que ninguém vê, a parte que não vira história. O narcisista começa a afundar na própria sombra, enquanto o empata, mesmo ferido, começa a emergir para um novo campo de consciência. Mas para enxergar isso, você precisa atravessar a escuridão interna que sempre evitou. E talvez seja por isso que está aqui agora, ouvindo algo que parece descrever você de dentro para fora. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista sem Discussão, e descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante quase imperceptível em que o empata percebe que algo dentro dele está cansado demais para continuar sustentando a ilusão. Não é um cansaço físico, mas um silêncio profundo, como se a alma tivesse finalmente entendido que não pode mais viver em função da ferida do outro. Jung sempre afirmava que aquilo que evitamos olhar se torna destino, e talvez o destino do empata tenha sido moldado por essa recusa inconsciente de enxergar a própria luz. Você já sentiu que estava encolhendo para caber no espaço emocional de alguém que nunca quis realmente te acolher? Há uma voz interna que começa a surgir, baixa, tímida, muitas vezes ignorada, dizendo que aquilo não é amor, não é cuidado, não é reciprocidade. É um vínculo construído sobre medo e esperança, uma corda esticada entre carência e fantasia. E essa voz, quando finalmente é ouvida, muda tudo. O narcisista percebe a mudança antes mesmo do empata compreender. Ele sente quando a fonte começa a secar. E é nesse momento que a manipulação se intensifica. Mas Jung já advertia, quanto maior a força da sombra, mais próxima está a revelação da consciência. Será que o aumento do caos ao redor não é o sinal de que algo dentro de você já está despertando? O empata tenta racionalizar, tenta compreender, tenta justificar como sempre fez. Mas pela primeira vez, algo começa a incomodar de um jeito diferente. Não é mais dor pela perda, é dor pela repetição. É o choque de perceber que a própria alma se acostumou com um padrão que nunca deveria ter sido normal. E é justamente aí que o universo age. Quando você finalmente vê a engrenagem, ela não consegue mais funcionar da mesma forma. Você já sentiu esse clique interno, essa ruptura silenciosa que muda sua maneira de enxergar tudo? O narcisista, dependente do controle, tenta retomar a narrativa. Promessas surgem, desculpas aparecem, máscaras brilham mais do que nunca. Mas nada disso toca a alma como antes. Algo dentro do empata não responde mais. Jung chamaria esse momento de confronto com o self, o instante em que a alma começa a escolher a si mesma, mesmo sem saber como vai caminhar sem a dor que a acompanhou por tanto tempo. É curioso como a liberdade assusta mais do que a prisão, não é? Conforme o empata se distancia, o narcisista entra em colapso interno, mesmo que externamente pareça intacto. Há um vazio que cresce, um eco que se torna ensurdecedor. Ele tenta preencher esse buraco com aplausos, novos alvos, novas histórias, mas nada funciona por muito tempo. O castigo invisível começa a ganhar forma dentro dele. E esse castigo não é imposto pelo universo como vingança, mas como consequência natural da desconexão da própria essência. Você já percebeu como algumas pessoas parecem desabar de dentro para fora, mesmo quando a vida delas parece perfeita? O empata, enquanto isso, passa por outro tipo de travessia. Começa a lembrar de quem era antes de se perder. Memórias antigas surgem como faróis, lembrando que existia vida antes da dor. Jung nos ensinaria que o caminho da individuação é sempre solitário, mas totalmente necessário. O empata começa a perceber que não foi fraco, apenas foi treinado a acreditar que precisava ser menos para ser amado. E quando essa mentira se quebra,
Tudo o que era sólido desmorona. Isso assusta, mas também liberta. Você já sentiu esse misto de medo e alívio ao mesmo tempo? Há um momento em que o empata percebe que não precisa mais provar valor, porque o verdadeiro valor nunca esteve na capacidade de suportar o insuportável. O universo começa a rearranjar caminhos, abrir espaços, aproximar pessoas que refletem o que ele realmente é, não o que foi condicionado a ser. É como se a vida finalmente respirasse junto com ele. Mas toda expansão exige que antes exista um colapso. Talvez seja por isso que, antes da cura, tudo parece piorar. Você também já percebeu isso? O narcisista, percebendo a perda da fonte emocional, tenta retornar, tenta repetir o ciclo, tenta acionar memórias, culpas, promessas, fragilidades. Mas o empata, mesmo tremendo por dentro, já não cai como antes. Jung dizia que quando a luz da consciência toca a sombra perde poder. E é isso que está acontecendo. Pela primeira vez, o empata está vendo o narcisista sem a névoa do encantamento. E ver é o início da libertação. Você se lembra da primeira vez que viu algo exatamente como era e não como desejava que fosse? Há um ponto nessa jornada em que o universo faz uma escolha definitiva. Remove o empata da órbita do narcisista, não para puni-lo, mas para devolvê-lo a si mesmo. E o narcisista, agora sozinho com a própria sombra, começa a sentir o peso de tudo o que projetou. Esse é o castigo invisível. Não ter mais ninguém para carregar o espelho que refletia a ilusão. Sem o empata, o narcisista é forçado a olhar o próprio abismo. E esse abismo não perdoa. Você já imaginou o que acontece com alguém que viveu sempre fugindo de si? E então surge um silêncio profundo. Um silêncio que para o empata é renascimento e para o narcisista é desintegração. Jung diria que toda alma precisa enfrentar sua própria noite escura. A diferença é que o empata sai dela transformado. O narcisista, aprisionado pelo próprio vazio, permanece girando no labirinto que criou. E nesse exato contraste, o universo revela a sua lei. A cura não é para quem controla, é para quem sente. Há um instante quase imperceptível em que a alma do empata começa a recuperar um brilho que havia sido apagado pela convivência com a sombra do narcisista. Não é um retorno imediato à confiança, mas um sutil despertar, como se uma chama adormecida finalmente respirasse. Jung diria que é o self chamando de volta aquilo que foi fragmentado. E quando essa chama reacende, mesmo que em silêncio, ela ilumina cantos que o empata nunca teve coragem de olhar. Você já sentiu algo dentro de você tentando voltar à vida, mesmo quando tudo parecia perdido? O narcisista percebe essa mudança como um ataque, como uma ameaça à estrutura que passou tanto tempo construindo. Ele não entende que não é o empata que está fugindo. É a alma dele que está se recolhendo de um território que nunca pertenceu a essa dinâmica. E quando o narcisista percebe que está perdendo o controle, algo dentro dele entra em desespero. Ainda assim, esse desespero nunca aparece na superfície. Por fora, ele continua teatralmente perfeito. Por dentro, há rachaduras que se multiplicam. Você já notou como algumas pessoas lutam desesperadamente para parecer inteiras justamente quando estão quebrando? Enquanto isso, o empata atravessa um campo interno, onde tudo o que foi reprimido começa a emergir. Memórias antigas retornam, feridas esquecidas se abrem, vozes internas ganham força. Não é fácil. É como atravessar um corredor estreito onde cada lembrança pede reconhecimento. Jung sempre dizia que a cura nasce do confronto com o que evitamos. E talvez esse confronto seja justamente o que o universo está tentando trazer à tona. Você consegue lembrar de um momento da vida em que precisou encarar algo que sempre fugiu? À medida que essa travessia interna acontece, o empata começa a perceber algo perturbador. A ausência do narcisista não dói tanto quanto a ausência de si mesmo. Essa é uma revelação que vira o jogo, pois mostra que a verdadeira ruptura nunca foi com o outro,
Foi com o próprio espírito. A dependência emocional perde força quando essa verdade emerge. O universo parece sussurrar que a perda do narcisista é, na verdade, a devolução da própria alma. E você já sentiu esse tipo de devolução, mesmo que ainda não conseguisse nomeá-la? O narcisista, sentindo a perda da fonte emocional, tenta provocar nostalgia. Ele busca recriar momentos, reacender caos, ativar inseguranças. Ele conhece o mapa das suas feridas porque caminhou sobre ele por muito tempo, mas há algo diferente agora. Aquilo que antes o empata confundia com amor começa a soar falso. É como ouvir uma música que já não encanta. Jung chamaria isso de quebra do encantamento da persona. É o instante em que a alma finalmente enxerga a máscara e não se deixa conduzir por ela. Quantas máscaras você já enxergou tarde demais? O empata começa a perceber que a força que o narcisista parecia ter nunca foi real. Era apenas o reflexo de alguém que não sabia enxergar o próprio valor. E quando essa percepção surge, o empata sente algo raro. Não ódio, não vingança, mas clareza. A clareza é o início de toda libertação. E com ela vem uma sensação estranha, quase melancólica, de perceber que aquilo que parecia tão grande era na verdade pequeno. Você já descobriu que um gigante que te assombrava era apenas uma sombra projetada na parede? Essa clareza provoca um deslocamento interno. O empata começa a se ver como protagonista da própria vida, não mais como figurante na história emocional do narcisista. E esse movimento interno ativa o que Jung chamaria de retorno ao eixo. Esse retorno não é simples, ele traz memória, emoção, questionamento, culpa, desejo de voltar e impulso de seguir. Mas cada passo nessa direção afasta o empata da antiga prisão psíquica. Você já sentiu que estava finalmente caminhando em direção a si mesmo, mesmo que ainda tropeçando? O narcisista, agora sem o espelho emocional, entra em uma espiral de frustração. Ele tenta novas pessoas, novos alvos, novas histórias, mas nada se sustenta. O vazio cresce. O desespero silencioso aumenta. Há um castigo invisível em sentir tudo desmoronar sem que ninguém perceba. E esse castigo é a única coisa que o narcisista realmente teme: olhar para dentro. Você já encontrou alguém que preferiria destruir o mundo ao redor a encarar o próprio mundo interno? O empata, por sua vez, começa a acessar uma sensação inédita: a coragem. Coragem de existir sem pedir permissão. Coragem de sentir sem medo de ser punido. Coragem de perceber que a própria sensibilidade é um dom, não uma sentença. Jung afirmaria que este é o início da individuação. E quando essa jornada começa, a vida altera sua forma, suas cores, suas escolhas. Você já sentiu que estava entrando em uma versão de si mesmo que esperou por você por toda a vida? E nesse ponto intermediário, onde nenhum dos dois está mais no mesmo lugar, o universo parece segurar o fio da história com precisão cirúrgica. O empata está sendo reconstruído por dentro, enquanto o narcisista está sendo dissolvido por dentro. Dois movimentos opostos, duas trajetórias inevitáveis. E entre esses dois destinos nasce a revelação de uma lei silenciosa. Aquilo que é verdadeiro floresce. Aquilo que é falso implode. E talvez seja exatamente isso que sua alma estava pronta para ouvir agora. Há um momento na jornada do empata em que o corpo ainda treme, o coração ainda hesita, mas a alma já sabe. Sabe que não pertence mais ao terreno onde antes rastejou para sobreviver. Sabe que não pode mais aceitar migalhas de atenção, promessas ocas, laços que apertam mais do que sustentam. Jung chamaria isso de retorno do arquétipo do self ao centro da psique. É como se a vida inteira você tivesse vivido com a respiração presa e agora, pela primeira vez, o ar finalmente entrasse sem pedir permissão. Você já sentiu essa estranha mistura de medo e alívio ao perceber que está deixando um lugar sem sequer perceber quando começou a partir? O narcisista percebe esse afastamento como uma ameaça ao ego inflado que construiu com tanto esforço. Ele tenta puxar o empata de volta através das velhas feridas, porque é nelas que encontra brechas. Mas as brechas começam a se fechar. Há um
silêncio novo dentro do empata, um silêncio que não vem de submissão, mas de força. E essa força desarma o narcisista, porque ele nunca aprendeu a lidar com pessoas que despertam. Você já notou que os manipuladores só conseguem dominar quem ainda está ferido? E então começa o verdadeiro confronto, não entre pessoas, mas entre destinos. O empata se vê diante de escolhas que antes pareceriam impossíveis. Dizer não, colocar limites, recusar migalhas, abandonar um ciclo que parecia imutável. Esses atos simples, mas profundos, mexem no inconsciente como terremotos silenciosos. Jung diria que é a alma recuperando o território perdido. E cada pequena decisão cria uma rachadura na velha narrativa. Você já sentiu que uma decisão aparentemente pequena mudou completamente a narrativa da sua vida? O narcisista, percebendo que perde o controle, tenta provocar confusão emocional, cria histórias, distorce fatos, tenta reescrever o passado para que você duvide de si mesmo. Mas algo mudou. A dúvida deixa de ser uma jaula e se torna apenas uma sombra passando pela parede. Você começa a enxergar os jogos em tempo real. E quando a consciência desperta, o truque perde a magia. Você já percebeu que quando a verdade aparece, até o brilho da manipulação parece infantil? À medida que a consciência cresce, o empata atravessa uma fase de melancolia profunda. Não é saudade do narcisista, é luto pela própria versão que morreu aos poucos naquele relacionamento. É doloroso perceber quanto tempo foi perdido tentando ser suficiente para alguém que nunca foi capaz de enxergar ninguém além de si. Jung explicaria essa dor como um processo de reintegração da psique. Você já chorou não pela perda do outro, mas pela perda de si mesmo? Com esse luto, vem um tipo de clareza que não negocia. O empata começa a reconhecer os sinais que ignorou, os silêncios manipulativos, as palavras calculadas, o amor condicionado, o afeto que só vinha quando havia algo em troca. Essa clareza é uma lâmina que corta ilusão por ilusão. E quanto mais corta, mais leve você se torna. Você já sentiu o peso de uma mentira desaparecer quando finalmente conseguiu enxergá-la? O narcisista, agora sem acesso à energia emocional do empata, enfrenta um desmoronamento interno. O vazio cresce, o senso de identidade vacila, a necessidade de validação se torna insaciável. Esse é o castigo invisível. Viver numa prisão construída por si mesmo, onde cada parede é feita de medo e cada porta trancada é feita de negação. É uma espécie de desintegração psíquica que acontece em silêncio. Você já encontrou alguém que parece inteiro, mas basta olhar mais fundo para perceber que está ruindo por dentro? Enquanto o narcisista implode, o empata atravessa um movimento oposto, a expansão. Começa a se lembrar de coisas simples que já não cabiam na vida sufocada que levava. Começa a sentir prazer em existir sem ser vigiado emocionalmente. Começa a descobrir camadas de si que foram bloqueadas por anos de autocensura. Jung diria que isso é o renascimento do self, a alma assumindo seu lugar legítimo. Você já sentiu partes suas voltando como se estivessem apenas esperando o momento certo para emergir? Essa expansão traz leveza, mas também responsabilidade. Agora que o empata conseguiu se ver, não pode mais aceitar migalhas, não pode mais retornar ao ciclo, porque voltar seria um tipo de autodestruição consciente. O universo sabe disso, e por isso reorganiza caminhos, abre portas e fecha outras com precisão quase simbólica. Você já reparou como certos fechamentos da vida parecem punição, mas depois se revelam como proteção? E nesse ponto da jornada, o empata finalmente entende. O castigo nunca foi para ele. Ele carregava dor, mas nunca carregou culpa. A punição verdadeira pertence ao narcisista, pois ele perde aquilo que mais precisava, mas nunca soube valorizar: um coração capaz de amar. Jung diria que o destino do empata é florescer, e o destino do narcisista é confrontar a própria sombra.
E agora, pela primeira vez, essa verdade começa a fazer sentido dentro de você, como se o universo tivesse esperado todo esse tempo para te contar. Há um momento na travessia em que o empata finalmente percebe que não está mais reagindo ao narcisista, está reagindo a si mesmo. As emoções que antes pareciam disparadas pelo outro agora começam a revelar suas origens internas, como ecos antigos que pedem reconhecimento. Jung afirmaria que esse é o instante em que o inconsciente empurra o indivíduo para a luz, mesmo que a luz doa nos olhos de quem viveu tanto tempo na penumbra. E nesse confronto silencioso, uma pergunta surge sem pedir licença. Quanto da sua dor realmente pertence ao narcisista? E quanto pertence à história que você nunca conseguiu contar? Você já sentiu que estava chorando por algo muito mais antigo do que a situação atual? O narcisista, percebendo que perdeu a capacidade de moldar o seu mundo interno, tenta se infiltrar novamente pelas brechas emocionais. Ele sabe onde estão suas dúvidas, seus medos, seus pontos frágeis, porque foram esses pontos que permitiram a entrada dele desde o início. Mas agora, as brechas são outras, estreitas, instáveis, quase inacessíveis. Há uma maturidade silenciosa surgindo dentro de você, uma firmeza que não grita, mas que sustenta. Jung chamaria isso de enraizamento do self. Você já sentiu uma força tranquila surgindo dentro de você, uma força que você mesmo não sabia que tinha? E então começa o estranhamento. Aquilo que antes te prendia, agora causa desconforto. Aquilo que antes te encantava, agora te enjoa. Aquilo que antes parecia amor, agora revela o cheiro de controle. É como se seu corpo estivesse reagindo antes da mente, expulsando memórias, rejeitando padrões, reconhecendo toxinas emocionais com uma precisão quase instintiva. Jung dizia que o corpo sabe a verdade antes da consciência. Você já percebeu seu corpo dizendo não mesmo quando sua mente ainda dizia sim? Enquanto o empata vive essa purificação interna, o narcisista entra em um estado psíquico oposto, confusão. Sem alguém para servir de espelho, ele perde referências, perde estabilidade, perde o terreno emocional onde reinava. Tudo que ele projeta retorna para ele. Cada manipulação vira solidão, cada mentira vira vazio, cada tentativa de controle vira desespero silencioso. Esse é o castigo invisível. O narcisista se torna vítima do próprio labirinto interno. Você já viu alguém sufocar dentro de um mundo que ele mesmo construiu? Nessa fase, o empata começa a ter vislumbres de quem realmente é, vislumbres que vêm em pequenas cenas do cotidiano, uma respiração mais leve, um pensamento que antes não ousava surgir, um lampejo de coragem, um desejo de recomeçar do zero. A alma está se reorganizando. Jung diria que essa reconstrução não é racional, é simbólica. É como se você estivesse recolhendo pedaços de si, espalhados por anos de abandono emocional. Já teve a sensação de estar recuperando partes suas que nem sabia que tinha perdido? O narcisista, incapaz de aceitar essa perda, pode recorrer ao último arsenal. Minimizar você, questionar seu valor, tentar reescrever a história para parecer que foi ele quem se afastou. Mas nada disso te alcança mais da mesma forma, porque agora você vê. E quando você vê, o fascínio se rompe. Aquilo que antes te hipnotizava, agora te causa indiferença. E a indiferença é o fim definitivo do controle. Já percebeu que, às vezes, o contrário do amor não é ódio, é lucidez? À medida que essa lucidez cresce, o empata começa a reorganizar tudo. Crenças, limites, desejos, identidades. Não é um processo linear. É uma dança entre passado e presente, entre dor e entendimento. Algumas noites ainda pesam, algumas memórias ainda cutucam, mas algo dentro de você mudou para sempre. Jung diria que o velho eu está morrendo para que o verdadeiro eu possa nascer. Você já sentiu que estava atravessando uma metamorfose sem saber qual forma teria no final? O narcisista, agora sem sustentação emocional, tenta encontrar novas fontes, mas nenhuma delas preenche o vazio que o empata preenchia. Porque não era apenas atenção, era reflexo, era energia psíquica, era vitalidade emocional.
E agora, privado disso, ele se vê diante da própria sombra, e a sombra não negocia. Ela cobra tudo o que foi negado. Você já notou que algumas pessoas parecem sempre à beira de um colapso emocional, mesmo quando fingem controle absoluto? O empata, por outro lado, começa a entender que sua sensibilidade nunca foi um defeito. Foi sua bússola, seu radar, sua forma de perceber o mundo de maneira mais profunda que os outros. Essa sensibilidade, quando libertada do abuso emocional, se torna poder. Poder de sentir, poder de criar, poder de escolher. Jung afirmaria que esse é o renascimento arquetípico da alma, após o confronto com a sombra. Você já sentiu que aquilo que mais te machucou está começando a se transformar naquilo que mais te fortalece? E assim, sem perceber, o empata começa a se distanciar emocionalmente do narcisista, como quem acorda de um transe. O universo acompanha esse movimento, ajustando caminhos, afastando perigos, aproximando novas possibilidades, não como um prêmio, mas como um alinhamento natural. O narcisista continua preso ao próprio ciclo, o empata começa a criar um novo, e no centro dessa transição, algo silencioso e profundo se revela. A alma nunca esteve perdida, apenas anestesiada, e agora, finalmente, começa a despertar. Há um momento quase invisível em que o empata começa a caminhar por um território novo dentro de si. Um território que não foi moldado pelo medo, pela necessidade de agradar ou pela expectativa de ser salvo. É um chão estranho, quase desconhecido, porque pela primeira vez ele pisa em algo que não foi construído em função de outra pessoa. Jung diria que esse é o início da verdadeira autonomia psíquica, o retorno da alma ao próprio eixo. E nesse retorno, tudo que antes parecia essencial começa a perder peso. Você já percebeu que quando a alma desperta, certas dores simplesmente deixam de encaixar? Nesse mesmo instante, o narcisista sente o colapso de um poder que acreditava ser eterno. Ele tentou manipular, tentou provocar saudade, tentou reabrir feridas que já estavam cicatrizando, mas nada funciona como antes. Não porque o narcisista mudou, mas porque o empata mudou. E a mudança do empata é o único evento que o narcisista jamais previu. Para alguém que vive no próprio reflexo, a ausência de espelhos é um golpe devastador. Você já viu alguém desmoronar não porque perdeu o outro, mas porque perdeu quem costumava carregá-lo? A alma do empata começa a se reorganizar de forma orgânica, natural, quase instintiva. Ela cria novas rotas, novos desejos, novas percepções. O corpo deixa de reagir ao passado como ameaça e a mente deixa de interpretar cada silêncio como abandono. É um processo lento, mas firme. Jung chamaria isso de integração, quando o eu fragmentado finalmente se une de novo. E nesse processo, memórias retornam não para ferir, mas para serem compreendidas. Você já olhou para um trauma e percebeu que ele já não tinha o mesmo poder de antes? O narcisista, agora isolado em sua própria sombra, tenta resgatar fragmentos de poder através de novas pessoas. Mas é inútil, porque o que ele perdeu não foi apenas um empata, foi uma fonte psíquica, um centro emocional que lhe servia de âncora e alimento. O narcisista sobrevive de reflexos, e quando os reflexos não estão mais disponíveis, ele se vê obrigado a encarar o próprio vazio. Esse é o castigo invisível, a consciência de que nada externo preenche o que está quebrado por dentro. Você já percebeu que algumas pessoas parecem condenadas a repetir a mesma dor, mesmo quando juram que mudaram? Para o empata, no entanto, esse período traz algo completamente diferente: a descoberta da própria presença. Ele percebe que pode existir sem medo, que pode sentir sem culpa, que pode desejar sem ser punido. Jung afirmaria que o empata está atravessando o processo de individuação, a jornada de tornar-se quem realmente é, não quem foi condicionado a ser. E essa descoberta traz um tipo de paz que o empata talvez nunca tenha sentido antes. Você já teve a sensação de estar conhecendo uma versão de si que sempre existiu, mas nunca teve espaço para emergir? A cada passo, o empata
empata entende que a verdadeira cura nunca veio das tentativas desesperadas de ser amado, mas da coragem de se amar o suficiente para não aceitar menos do que merece. Essa consciência é transformadora. Ela altera o corpo, a voz, o olhar, as escolhas. E conforme o empata se transforma, o universo se ajusta, como se a vida estivesse esperando por esse realinhamento para revelar novos caminhos. Você já percebeu que, quando algo dentro de você muda, tudo ao redor muda também? O narcisista, percebendo que não consegue mais acessar o mundo interno do empata, tenta agora outro movimento: minimizar sua importância. Mas esse esforço cai no vazio, porque o empata já não se define pelo olhar do outro. É como se a alma tivesse cortado um cordão invisível que por anos manteve o empata preso. Jung diria que esse rompimento não é apenas psicológico, é arquetípico. Você já sentiu um vínculo se romper por dentro antes de se romper por fora? E então surge o que talvez seja o ponto mais significativo dessa jornada. O empata finalmente entende que não precisa mais lutar, não precisa provar, não precisa convencer, não precisa salvar. Quando essa verdade se instala, ela desmonta toda a estrutura antiga, pois mostra que a batalha nunca foi contra o narcisista, foi contra a própria cegueira emocional. E agora, enxergando, o empata pode escolher. Você já sentiu a força que nasce quando você finalmente para de lutar pelo que não te pertence? Nesse processo, a vida começa a devolver ao empata aquilo que foi tirado: energia, clareza, coragem, voz, identidade. Não de uma vez, mas em pequenas doses que se acumulam até formar um novo estado de ser. É como se a alma estivesse reaprendendo a respirar. Jung diria que esse é o retorno ao self, o centro que sempre esteve ali, mas encoberto por camadas de dor e condicionamento. E nesse retorno, algo se abre, uma porta interna que ninguém mais pode fechar. Você já sentiu essa abertura silenciosa dentro de você? O narcisista segue perdido no próprio labirinto, repetindo padrões que não sabe quebrar. O empata segue saindo dele, encontrando luz onde antes havia apenas sobrevivência. E o universo, atento aos dois, continua a mover as peças sem pressa, sabendo que cada um colherá exatamente o que plantou, não por punição, mas por lei natural da psique. E assim, a jornada continua, profunda, inevitável, transformadora, sem ainda revelar o desfecho, porque o desfecho ainda está sendo escrito dentro de você. Há um momento na jornada em que o empata deixa de caminhar para longe do narcisista e começa pela primeira vez a caminhar em direção a si mesmo. É um deslocamento quase imperceptível, mas profundo. Antes, cada passo era fuga. Agora, cada passo é retorno. Retorno à própria essência, à própria história, à própria alma. Jung diria que esse movimento só acontece quando a consciência ultrapassa o limite da dor e começa a tocar o território do significado. E nesse território, o empata percebe algo transformador. Nunca esteve lutando contra o narcisista. Esteve lutando para se reencontrar. Você já sentiu que a batalha era interna, mesmo acreditando que o inimigo estava fora? Enquanto essa percepção amadurece, o narcisista entra em um estado de inquietação crescente. Ele sente que perdeu o laço psíquico que o alimentava, mas não entende como isso aconteceu. Afinal, para ele, controle sempre foi sinônimo de existência. Sem o empata orbitando sua sombra, o narcisista se vê diante de um espelho que não reflete nada, e esse nada o aterroriza. Jung afirmaria que a ausência de reflexo é a morte simbólica do ego. Você já encontrou alguém que, sem alguém para controlar, simplesmente se desintegra por dentro? O empata, por sua vez, começa a experimentar algo novo: espaço interno. Um espaço que antes estava ocupado por ansiedade, medo, vigilância emocional e expectativas esmagadoras. Agora esse espaço se abre, como um quarto arejado depois de anos fechado. Memórias começam a reorganizar-se, emoções ganham contorno, desejos esquecidos voltam a pulsar. Esse espaço interno é a prova de que algo profundo foi removido. Não o narcisista, mas a dependência.
Você já sentiu um silêncio interno tão grande que parecia o começo de outra vida? À medida que esse silêncio se fortalece, o empata percebe que pode observar o narcisista de longe sem ser arrastado de volta. A visão, antes turva pelo vínculo emocional, agora se torna clara. Ele enxerga padrões, manipulações, máscaras, distorções, e essa clareza retira todo o encanto. Jung dizia que aquilo que é visto perde poder sobre nós. E quando o empata vê, realmente vê, algo dentro de si se liberta de vez. Você já viveu o instante exato em que algo que te prendia simplesmente deixou de fazer sentido? O narcisista, percebendo que perdeu o controle, tenta um último recurso: despertar culpa. Mas a culpa já não encontra chão onde se fixar, porque o empata aprendeu que culpa era apenas a coleira emocional, usada para mantê-lo na coleira da submissão. Agora, essa coleira está rompida e o narcisista sente isso. Pela primeira vez, ele afronta o próprio vazio sem o amortecedor emocional que o empata oferecia. E esse vazio, cruel e silencioso, começa a devorá-lo por dentro. Você já percebeu que a verdadeira punição de alguns é serem deixados sozinhos com quem realmente são? O empata continua mergulhando em camadas internas que antes pareciam inacessíveis. Descobre feridas antigas que não foram criadas pelo narcisista, mas intensificadas por ele. Descobre carências que foram alimentadas pela dinâmica tóxica. Descobre talentos que foram abafados pela constante vigilância emocional. Jung diria que esse é o processo de individuação em pleno renascimento. O empata está recuperando partes que tinha esquecido que existiam. E você? Quais partes suas sente que estão tentando voltar? Nesse processo, ele começa a perceber que não precisa mais de validação externa para existir. A necessidade de ser escolhido, amado, desejado, aceito, tudo isso começa a perder força. Porque agora o empata se escolhe. Essa é uma das mudanças psíquicas mais profundas que alguém pode viver, e o universo responde a ela com sincronicidades, oportunidades e portas que antes estavam trancadas. Você já sentiu que, quando começou a se respeitar, a vida começou a te respeitar de volta? Enquanto isso, o narcisista passa pela fase mais sombria do castigo invisível, a perda de narrativa. Ele não consegue mais manipular a história para parecer vítima, herói ou salvador. Suas histórias não encontram mais audiência. Seus jogos emocionais não encontram mais palco. Ele é forçado a encarar o silêncio interno, e esse silêncio não perdoa. Jung dizia que nada é mais aterrorizante para o ego inflado do que ser confrontado com a insignificância real. Você já viu alguém entrar em desespero ao perder o controle que julgava eterno? O empata, agora mais consciente, compreende que a relação nunca foi equilibrada. Não foi falta de amor, foi falta de reciprocidade. Não foi falta de entrega, foi falta de verdade. E essa compreensão cura feridas que antes pareciam incuráveis. O empata entende que amar não é se sacrificar até desaparecer, é se preservar para continuar existindo. Você já sentiu que, ao finalmente entender algo, uma dor antiga simplesmente se dissolveu? E assim, a jornada segue, não como um fim, mas como um desdobramento. O empata se eleva, o narcisista se esvazia e o universo continua reorganizando tudo com precisão simbólica. Não há desfecho ainda, apenas movimento, transição e transformação silenciosa. E é nesse entremeio que a alma do empata se fortalece de verdade, preparando-se para a revelação que ainda está vindo, mas que só pode ser compreendida quando a ferida deixa de comandar o caminho. Há um ponto em que o silêncio diz mais do que qualquer palavra. É o instante em que o empata finalmente percebe que tudo o que viveu, a dor, o caos, a sombra, a perda, não foi punição, mas passagem. Jung diria que a alma cria exatamente as circunstâncias necessárias para seu próprio despertar. E agora, ao olhar para trás, você talvez perceba que cada queda foi um aceno, cada ruptura foi um portal, cada vazio foi um convite. Nada foi em vão. Tudo foi código. O narcisista, por mais que tenha parecido o centro da história, era apenas o espelho que refletia aquilo que você precisava ver. Não para continuar preso, mas para aprender a se
libertar. O universo não negociou com ele porque não havia negociação possível com alguém que não negocia consigo mesmo. O castigo invisível nunca foi vingança, foi consequência. E o empata, que acreditava ser a vítima, descobre-se agora como sobrevivente que retorna do submundo com uma nova forma de ver. Você já sentiu que algo dentro de você está mais vivo do que jamais esteve? Há um reconhecimento profundo quando compreendemos que a dor não foi o fim, mas a porta que nos devolveu a essência. Jung ensinava que aquilo que negamos se torna o destino que nos domina. Mas quando aceitamos ver, quando temos coragem de tocar a própria sombra, algo extraordinário acontece. A sombra se transforma em guia. E é por isso que hoje você não é mais o mesmo, porque atravessou a noite escura e encontrou no próprio escuro uma faísca que ninguém mais poderia acender. O universo, silencioso e paciente, esperou por esse momento. Esperou que você soltasse o peso que não era seu, que entregasse a ilusão que não te servia, que renunciasse à dependência que te sufocava. E quando isso finalmente aconteceu, tudo ao redor começou a se alinhar, como engrenagens que estavam paradas há muito tempo. Esse alinhamento é a resposta que você buscava, não nas palavras do outro, mas na mudança que se instalou dentro de você. Já sentiu esse ajuste invisível acontecendo, como se a vida tivesse dado um passo na sua direção? O empata renasce não porque venceu o narcisista, mas porque venceu a si mesmo. Venceu o medo de ficar só, venceu a crença de que precisava ser pequeno, venceu a mentira antiga de que amor exige sacrifício de identidade. Agora, ao tocar o próprio centro, você percebe que nada externo pode te definir. Jung diria que esse é o retorno ao self, o ponto em que a alma descansa depois de longas batalhas. E nesse descanso, algo floresce, um reconhecimento suave de que você sempre foi suficiente. O narcisista permanece preso à própria sombra, vivendo um ciclo que não aprendeu a quebrar. E não há triunfo nisso, apenas distanciamento. Porque o universo protege quem está disposto a se ver e expõe quem insiste em fugir de si. A diferença entre os dois não está na força, mas na coragem. E você escolheu ver, você escolheu sentir, você escolheu atravessar. E essa escolha muda tudo. Agora, quando você pensa na história que viveu, talvez perceba que não foi uma queda, mas uma travessia iniciática. Algo em você precisou morrer para que outra parte pudesse nascer. Jung dizia que toda transformação exige a morte simbólica do velho eu. E você, ao deixar o narcisista para trás, deixou para trás também a versão sua que acreditava que precisava mendigar amor. A nova versão não mendiga, ela reconhece. O mais bonito dessa jornada é que o universo não te devolve apenas liberdade, te devolve visão. Você passa a perceber pessoas, sentimentos, ambientes e escolhas com uma clareza que nunca teve antes. Não é que o mundo mudou, foi você quem despertou. E quando alguém desperta, até o caos perde o poder de aprisionar. Há uma paz que nasce desse despertar, uma paz que não grita, mas permanece. Você consegue senti-la agora, mesmo que de maneira sutil? Então, antes que este vídeo termine, permita que estas palavras ecoem onde precisam ecoar. A alma que confronta a própria sombra se torna indestrutível, e a sua alma está voltando ao lugar que sempre foi dela. O universo não negocia com quem fere, mas salva quem busca ver. E você viu, você atravessou, você renasceu, mesmo que ainda esteja se acostumando ao brilho dessa nova luz. Se algo neste vídeo tocou seu coração, deixe que esse movimento continue. Compartilhe, comente, se inscreva, não como gesto automático, mas como um ato simbólico, o ato de escolher permanecer desperto, porque toda alma que desperta ilumina outra, e a sua luz agora já começou a alcançar quem precisa.